Vamos lá então com o nosso terceiro episódio de apresentação dos médicos que compõem o nosso corpo clínico, na Clínica de Ultrassonografia Toledo. A meu lado, minha esposa, Andréia, sócia proprietária da clínica, e hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês um amigo e irmão que a medicina me deu, que nos aproximou nesses últimos anos e que eu tive o prazer de conhecê-lo como pessoa, além do brilhantismo pelo qual ele já era conhecido dentro da sua área, médico cardiologista pediátrico, Dr. Fernando Caritas de Souza, está aqui conosco hoje e será sabatinado. Fernando, na verdade a ideia é bem tranquila, é só trocarmos uma ideia mesmo e você revelar para nós um pouco do seu dia a dia, né? Como é que é o teu dia a dia tão diferente, lidar com os pequenininhos, né? Às vezes parece que está tão tranquilo fazendo ultrassom, de repente você está em UTI, você também trabalha em UTI, então esse choque, é disso que a gente vai querer saber um pouco, como é que é o seu dia a dia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, eu me sinto honrado em fazer parte dessa equipe tão seleta. E vamos lá, vamos bater um papo descontraído sobre as cardiopatias congênitas, que é o foco do nosso trabalho. Né? Verdade, show de bola. Então, para a gente começar de uma forma leve, descontraída, quem que é o Dr. Fernando Caritas fora do jaleco, fora da UTI, fora das telas de ultrassom? Bom, o Fernando é o esposo da Elaine, pai do Gabriel, do Estevão, da Cecília e do Benhur. Então, eu procuro, né, fora do ambiente médico, curtir muito a minha família, me dedicar o tempo máximo possível a eles, porque a nossa profissão exige, né, muito do nosso tempo. Então, esse tempo que eu tenho livre da profissão, eu estou curtindo com a minha família, né, com os meus amigos também, que a vida me deu, né, mas a família é sempre o meu foco principal, né, nós estamos sempre interagindo, né, vocês são pais, vocês sabem que ter filhos é um desafio, o maior desafio que Deus pode dar para o ser humano, é ser responsável diretamente por uma vida e até lá... Cuidar dela, orientar ela. Como diz a minha mãe, eu sou mãe até os 45, 50 anos dos meus filhos, depois aí Então, é isso, sou um cidadão normal que procura viver sua vida dentro da disciplina que a nossa profissão exige, mas mais descontraído em casa, com a família, com os amigos. E como é que está a tua rotina, Fernando, hoje? Está trabalhando, fazendo ultrassom? Isso, como é que tá? Eu sou professor universitário, né? Eu sou docente do curso de medicina da UniOeste, né? Da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui em Cascavel. Eu sou professor do internato médico de pediatria e da residência médica em pediatria. Eu sou também atualmente coordenador do curso de pediatria, da residência médica em pediatria, né, do Hospital Universitário aqui de Cascavel. Então, além do meu trabalho como médico, cardiologista pediátrico, cardiografista, eu tenho essa veia docente que me instiga muito, né, é um desafio porque a docência te faz você cada vez estudar mais, né, você precisa ensinar os teus futuros colegas, né? Então, eu me preparei depois das residências, fiz mestrado, né? Em ciências da saúde, com foco em cardiologia pediátrica e acabei passando no concurso público da universidade para ser docente, né? E estou lá desde 2013, né? Como docente da medicina e da residência médica. E fora essa parte acadêmica, né? Eu sou ecocardiografista, né? E sou também plantonista da UTI pediátrica, né, aqui em Cascavel, do Hospital Universitário, do Hospital São Lucas e do Hospital Pecan, né, então a gente faz UTI pediátrica nesses 3 serviços, né, é o que preenche bem o meu tempo, né. Perfeito, fosse colocar em percentual hoje, quantos por cento você está fazendo de intensivismo, de docência e de ecocardiografia, só para a gente ter uma ideia? Eu consigo hoje dividir bem essas 3 áreas, né? Mais ou menos aí 33% em um terço cada, porque são as 3 áreas que mais me fascinam, né? Tanto o ensino quanto a interação com pacientes graves à beira do leito, né? Que é o caso da UPI, e
com a cardiologia pediátrica, principalmente no diagnóstico pré-natal, né, com ecocardiograma fetal. São as 3 áreas que mais me fascinaram na medicina e eu hoje estou, graças a Deus, feliz praticando as 3. Baita currículo, Fernando, baita currículo. Aproveita, conta para nós, Fernando, brevemente um pouco da sua história, como que você decidiu ser médico, depois como que você optou pela pediatria e de que jeito acabou parando na ultrassonografia, como é que foi isso? Pois é, Adriel, eu costumo dizer, né, para os amigos que é a medicina que me escolheu, porque eu nunca pensei em ser médico, nunca sonhei em ser médico. Sério? A medicina apareceu na minha vida como um chamado. Eu, como muito jovem, gostava muito das áreas de ciências humanas, de direito, né, muito de história, de literatura. Mas com 17 para 18 anos, eu terminando o ensino médio, eu precisava trabalhar, né? Meus pais eram de condições médias e não tinham condições de me pagar uma faculdade particular. Então eu precisei arrumar um emprego. E meu primeiro emprego foi no hospital. Foi no hospital onde eu trabalhei como recepcionista do hospital. Então, isso eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Então, nessa profissão de recepcionista, eu acabava interagindo muito com os médicos, com os pacientes, e comecei a me interessar por aquilo, né? Aquilo começou a me chamar a atenção. Eu comecei a admirar aquelas pessoas que tinham controle de uma situação que, para nós leigos, né, até então, parecia uma situação completamente fora do controle. E eu admirava muito aqueles enfermeiros, aqueles médicos que conseguiam manter, apesar da situação, o controle da situação e manejar aqueles pacientes. Claro, muitos não tinham um final feliz, outros a gente acabava acompanhando porque fazia o internamento e a alta. A gente acabava conhecendo aquelas histórias e aquilo tudo foi me chamando a atenção, me impressionando durante aquele tempo que eu trabalhei no hospital. Até que eu me decidi por mudar a chave, né? Eu já havia passado num vestibular para direito, né? Até então eu estava já meio que traçando o meu caminho para fazer direito, mas aquela situação toda mudou a minha vida completamente. Isso em Guaíra? Isso eu estava em Rio Branco, no Acre. Rio Branco, no Acre? Nossa. Rio Branco, no Acre. Eu tinha 18 anos. Mas você é natural de Guaíra? Não, eu sou de Guaíra, eu, meus irmãos, né? Meu pai é gaúcho, minha mãe é mineira, mas nascemos em Guaíra, mas minha família já está em Cascavel há 34 anos, então já somos cascavelenses, né? Eu saí apenas de Cascavel para ir estudar, né? No caso, essa aventura, que eu chamo de aventura, que foi morar em Rio Branco, no Acre, e depois voltei para fazer vestibular e fazer o curso de medicina, enfim, depois saí para fazer as especializações de mestrado, mas andei bastante por aí, viu? E adquiri muita experiência. A faculdade de medicina você fez? Aqui em Cascavel, na UniOeste. Eu sou oriundo da 3ª turma de medicina, né, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Terceira turma de medicina. Somos pioneiros, né? Abriu caminho para muita gente. Muita gente. A gente teve muita dificuldade, mas eu costumo dizer que com a dificuldade você consegue ir mais longe, porque você começa a superar aqueles obstáculos e você acaba deixando para os que vêm atrás, né, uma melhor situação, uma melhor faculdade. Então, foi muito bom. Foi um período muito bom que a gente aprendeu muito, principalmente na medicina, né? Você sabe, nós somos eternos gerenciadores de crise. Né? O médico, a todo momento, tem que estar gerenciando uma crise, né? Então, isso a gente aprende muito, né, com a vida, com a faculdade, depois se especializando. Então, a formação foi em Cascavel. E a especialização? Eu fiz daí, então, em 2006, eu me formei em 2004 como médico, né, graduação de medicina. Em 2005 eu fui para o Exército. Eu me alistei como oficial médico, né, do Exército em 2005. Então, inclusive voltei para Guaíra, minha cidade natal, prestei o serviço militar como médico, como oficial médico lá. E foi, naquele ano, fui desempenhando meu serviço como militar e fui estudando, continuando os estudos para poder fazer a residência médica, né?
Aí eu optei por pediatria, né, porque no final da faculdade eu já tinha isso bem sedimentado em mim, né, que eu gostaria de cuidar de crianças, né, porque na minha visão, a criança que é bem cuidada, bem tratada, bem orientada, será um adulto saudável. Então até, né, a nossa maior crítica é que hoje a gente tem muito gasto com saúde pública, seja pública ou privada, porque no Brasil, infelizmente, a criança ainda é um pouco negligenciada. Então, eu me via nesse esforço, junto com os meus colegas pediatras e com, enfim, as autoridades, de tentar mudar isso ao longo do tempo. A gente sabe que isso não é fácil, que isso demanda muito esforço e tempo, né? Mas a gente já tem, graças a Deus, o Brasil tem evoluído muito, sabe, Adriel, Andréia, nessa questão da pediatria. Então, a pediatria foi uma bênção na minha vida, né? Eu me dispus a aprender e a cuidar de crianças. E durante a residência, que foi feita no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, aqui no Paraná, né? É o maior hospital pediátrico da América Latina, acho que todos conhecem. Então, lá eu passei meus 2 anos fazendo a residência de pediatria. E como é um hospital muito específico, onde a gente recebe recebe ainda crianças do Brasil todo, nós nos deparávamos com muitas crianças graves, né? E eu comecei a me aproximar dessas crianças mais graves, a me interessar mais pelos cuidados de crianças graves, né? Até que eu intencionei fazer uma subespecialização, uma nova especialização, que seria a UTI pediátrica, né? E prestes a prestar o exame para a UTI pediátrica, o pessoal da cardiologia pediátrica, que é uma outra especialidade da pediatria médica, né? O pessoal meio que me sequestrou do pessoal da UTI e me convenceu a fazer cardiologia pediátrica, porque eu teria a oportunidade de fazer também UTI pediátrica, né? Então eu acabei optando por fazer a cardiologia pediátrica, que me abriu mais o leque de atendimento para as crianças graves, né? Então eu tive muita formação em UTI, na residência de cardiologia, e acabei tendo também, obviamente, a formação em cardiologia pediátrica, que me deu, então, a oportunidade de trabalhar com esses pacientes mais delicados, né? E não parei por aí, né? Então, dentro da cardiologia pediátrica, você tem vários caminhos que você pode correr, né? Então, eu me interessei muito por imagem, por ultrassom, por diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas, né? Então, isso me fez ir a Porto Alegre, né? Eu prestei uma prova e fui aprovado no serviço do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, também um hospital de referência na cardiologia aqui no Sul. E lá eu fiz a especialização em ecocardiografia e depois fiz mais um ano. Então, eu fiz 2 anos de pediatria, 2 anos de cardiologia pediátrica, mais 1 ano de ecocardiografia fetal e pediátrica, e depois mais 2 anos de mestrado no mesmo serviço. Daí eu acabei emendando o mestrado porque eu queria já, né? Eu tinha essa ideia de ser professor de faculdade, né? Gostaria muito, mas gostaria de me preparar para isso, né? E o mestrado foi a ferramenta que nos deu essa oportunidade, né? Então fiquei mais 2 anos em Porto Alegre, até que em 2011 eu passei num concurso público aqui em Cascavel para professor, para docente, e daí em 2013 eu fui chamado. Eu estava em Porto Alegre ainda, trabalhando, e em 2013 eu fui chamado pelo Estado, e daí foi quando eu voltei, em 2013, para assumir o concurso e começar a minha carreira, e continuar a minha carreira de cardiologista pediátrico aqui em Cascavel, né? Há mais de 10 anos que você voltou, Fer. Foi em 2013, isso está há 11 anos, né? Esse ano vai completar agora em março. Completou em março 11 anos que eu estou de volta. Uau! Currículo muito vasto, né? Muito estudo, né? Uma medicina já dá 6 anos. Você botou uma outra medicina ali em cima. Praticamente 2 cursos de medicina, né? Mas é muito bom, viu? Porque apesar do esforço que a gente faz, os amigos que a gente faz, os pacientes que a gente acaba, né, contribuindo para o atendimento e muitas vezes para a cura ou para a melhoria da enfermidade, isso é muito gratificante, né? Eu acho que quem faz medicina se sente realizado quando vê o paciente melhor ou
né, curado. É para isso que a gente estuda tanto, que a gente se dedica, né? E é muito bom, Fernando, é muito legal saber disso. Não sabia de toda essa Trajetória. todo esse propósito que estava imbuído nesse currículo seu extenso, né? Até quando eu estava fazendo os currículos dos médicos, o Fernando não conseguia colocar em uma página. Era muito estudo, Fernando. É porque eu acho assim, nível de subespecialização. A gente precisa se preparar, né? Hoje a informação está tão rápida, né? O conhecimento é tão rápido e muda tanto, então a gente precisa cada dia mais se preparar e conhecer as coisas para poder dar o melhor para o paciente, né? E quando se trata de criança, né, de pediatria, né, a gente se põe muitas vezes no lugar dos pais, né? Hoje eu sou pai, tenho filhos, né? Então eu sempre quando eu vou fazer um exame ou conversar com um pai ou com uma mãe, primeiro eu procuro acalmá-los, né, diante de um diagnóstico, né? Acalmá-los, conversar, né, de uma maneira cordial que possa primeiro acolhê-los, né, para depois dar aquela notícia inesperada, né, que é um diagnóstico de problema cardíaco, né. Então, numa criança ou ainda num bebê que ainda nem nasceu e a gente já tem que dar aquela notícia, né, que o bebê vai nascer com problema cardíaco. Mas eu sempre costumo dizer, e isso é verdade, né, tem solução para tudo. A gente só precisa programar esse nascimento, organizar a vinda desse bebê. Então, se a gente já organiza, né, a vinda dos nossos filhos com todo capricho, com todo cuidado, então, diante de um bebezinho que tem algum problema, seja ele cardíaco ou qualquer outro problema, né, o obstetra, o pediatra, os médicos que estão ali envolvidos com aquela família, tem que multiplicar esse cuidado, né, esse acolhimento desse bebê que está vindo. Então, eu costumo dizer, tem o que fazer. É muito triste quando se a gente estivesse, né, diante de uma situação onde não haveria nada para se fazer, mas tem. Dentro da cardiologia pediátrica, tem o que fazer. E tem como ajudar, né? Basta apenas boa vontade de todos, né? Não só dos médicos, mas da família, enfim. Tudo tem um remédio, como se diz no popular, né? Então, falando em ecocardio, em diagnóstico por imagem, com certeza você deve ter algum caso marcante. Você pode compartilhar com a gente? Eu acho que existem dois casos interessantes que aconteceram comigo. Um foi logo quando eu voltei para Cascavel. Meu primeiro paciente, que era uma criança, era um bebê de 3 meses, do interior do Paraná, que veio fazer ecocardiograma comigo, né, indicado por colegas, para fazer um diagnóstico, porque a criança estava internada no hospital lá da cidade, tratando uma pneumonia, né? Mas daí o pediatra me ligou e falou que tinha auscultado um sopro cardíaco e que a criança não estava muito bem, apesar do tratamento da pneumonia, e gostaria de uma avaliação cardiológica, que eu fizesse um ecocardiograma na criança. Muito bem. Essa criança chegou e logo que ela chegou, o pai, a mãe, um casal jovem, sabe, pais novos, a criança era um menino de 3 meses. Porque eu já olhei a criança, eu já vi que a criança estava cianótica, que é aquela coloração azulada da pele, principalmente ao redor dos lábios, nas mãozinhas, e com a respiração um pouco mais ofegante, um pouco mais acelerada. Daí eu pensei com os meus botões, pensei apenas, não falei nada, aqui tem coisa. Não é só uma pneumonia. Mas tem mais coisa. E o que me surpreendeu é que, diante do diagnóstico que eu fiz, eu demorei acho quase 1 hora, porque eu não estava acreditando no diagnóstico que eu estava fazendo, porque eu pensava assim comigo, mas se é isso, essa criança está viva por Deus, porque era um diagnóstico, uma cardiopatia que se você não corrigi-la ali na primeira semana de vida, o bebezinho vai a óbito. E o bebê já estava com 3 meses de idade, né? Mas eu pensei, bom, para Deus pode tudo, né? Então, se ele chegou até mim, vamos fazer a nossa parte. Então eu fiz um diagnóstico de uma cardiopatia canal dependente, chamada drenagem anômala total de veias pulmonares, que é uma cardiopatia grave, e que se não for corrigida ali, como eu te falei, né, na primeira semana de vida, né, esse bebezinho vai a óbito. Então, quando eu fiz o diagnóstico, eu conversei com os pais, acolhi a família, né, realmente o bebê tem um problema difícil, mas existe
Solução. Se ele está aqui até agora, né, é porque Deus permitiu que ele viesse até nós, então a gente vai fazer de tudo para acolher esse bebê e para encaminhá-lo para o melhor serviço, né, de correção cirúrgica, que necessitava de uma correção cirúrgica, né, você vê um bebezinho de 3 meses. E nós conseguimos encaminhar esse bebê para o Hospital Pequeno Príncipe, né, então está aí a facilidade da gente ter vindo de um hospital referência, porque nós conhecemos basicamente toda a equipe de lá, né, então já fica mais fácil, né. E nós encaminhamos essa criança pelo SUS e essa criança ela foi acolhida no Hospital Pequeno Príncipe, passou por cirurgia corretiva, né? Depois os pais voltaram e ficaram acompanhando comigo aqui aqui em Cascavel, né? Fazendo os exames de controle, as consultas de rotina, enfim. O problema é que esse bebezinho foi a óbito com 1 ano e 2 meses de idade, sabe? Porque a cardiopatia era muito difícil, né? Aí que tá, o diagnóstico chegou tardio. Então, isso que a gente vê muito na cardiopatia congênita, na cardiologia pediátrica, o tempo diagnóstico, né? Quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico de uma malformação cardíaca, preferencialmente fazê-la no pré-natal, né? No ecocardiograma fetal, que a gente vai falar mais tarde, você consegue aumentar a chance desse bebê ter uma vida melhor e mesmo ter um desfecho melhor, né, sem ir a óbito. No caso, o coraçãozinho dele, apesar da correção cirúrgica que foi feita, o coraçãozinho estava muito debilitado. Então, nós conseguimos mantê-lo vivo, né, à custa de medicamentos, né? E depois ele teve que passar por uma nova cirurgia. Então, depois, nessa nova cirurgia, que foi mais ou menos com 1 ano e 2 meses, né, ele chegou a ir a óbito lá no Pequeno Príncipe. Mas, assim, valeu a pena? Valeu a pena. Porque essa mãe, esse pai, teve o bebê por pelo menos 1 ano, dando colo, amamentando, tendo os carinhos do bebê. Então, vale a pena. Vale a pena. A gente não pode, né, deixar, por mais que a gente, né, pela experiência, a gente sabe que o prognóstico não seja ruim, a gente precisa ir além, ir fazer o nosso máximo, porque 1 ano que você fica com seu filho, isso não tem valor que pague, né? Um pai e uma mãe, dia, né, com seu filho, tem um dia mais com seu filho, isso vale muito a pena, né? Então, esse é o nosso papel, né, de tentar, se não puder curar, acolher, oferecer o melhor, né? Sim, né? Sempre de uma maneira honesta, né? Conversando o real, sem esconder nada, né? Dizendo das gravidades, mas de que existe uma chance. Então é isso que a gente quer dar, uma chance para o nosso pacientinho sobreviver e viver melhor, né? Uau. Uau. E eu estava falando que tinham 2 casos, né? Na verdade, tem um segundo caso. Tem um segundo caso. O segundo caso é de um bebê com arritmia cardíaca fetal. Esse aí eu já estava, eu estava em Porto Alegre, quase próximo de retornar, né? É um bebê que eu acompanhei no Instituto de Cardiologia lá. É um bebê que a gente fez um diagnóstico de arritmia fetal com 23 semanas de gestação. E esse bebê foi se estendendo, essa arritmia fetal, apesar do tratamento, né, que nós, nesses casos, nós internamos a mãe na unidade, nós precisamos fazer medicações intravenosas na mãe para que chegue na placenta e chegue no feto, né, no bebê. Então, é uma logística mais delicada. A mãe precisa ser internada porque as medicações são em altas doses, às vezes você corre o risco de intoxicar a mãe, né? Então você precisa monitorar a mãe e o bebê. Então é um caso que nos deu muito trabalho. E nesse caso foi gratificante porque próximo da gestação do termo, a arritmia cedeu. A arritmia cardíaca, né, curou, vamos dizer assim, né? Porque hoje as informações que eu tenho é que o bebê está lindo. Isso foi há 13 anos atrás, então já é uma criança, então você vê. Então isso nos faz cada vez mais querer fazer aquilo que a gente está propondo fazer, né? E sem querer dramatizar, mas quantos casos, eu trabalho também em alto risco, mas quantos casos de gestante que você está acompanhando, ela está lá no
no alto risco, na emergência, sendo acompanhado dentro de um hospital, e de um exame para o outro o bebê para. Quantas vezes eu fico imaginando a arritmia cardíaca deve estar envolvida? A arritmia cardíaca é um capítulo à parte da cardiologia pediátrica, porque a gente costuma dizer que é 8 ou 80. Ou o bebê vai passar por aquela arritmia sem nenhum contratempo e ela vai terminar essa arritmia, às vezes ainda dentro da útero, ou às vezes no período neonatal imediato ali, ou no período neonatal, ou infelizmente ela vai nos mostrar ao longo do tempo que infelizmente esse bebê não vai resistir, né? Aí existe um conflito muito grande com a obstetrícia, um conflito num bom sentido, né? A gente fica, às vezes, meio indeciso em será que tiramos o bebê antes, ou esperamos mais um pouco, qual é a chance desse bebê, se ele for sair aqui pré-termo, qual é a chance dele sobreviver com a prematuridade, que a gente sabe que é um problema, né? Ou somado a isso uma arritmia cardíaca, né? Claro que fora do útero é mais, teoricamente, vamos dizer assim, é mais fácil você tratar uma arritmia cardíaca. Se você não usar o remédio, você pode cardioverter, você pode, né, fazer a desfibrilação, dependendo da situação. Então, você tem o paciente nas mãos ali, né? E intraútero ele é mais delicada a coisa, né? Então, às vezes a gente passa por esses dilemas e é difícil para todos. Não tem assim infelizmente ainda não tem uma rotina que a gente diga que 100% é isso. Você tem, aí que está a beleza da medicina, a arte da medicina, né? O teu instinto, a tua intuição de fazer aquilo que ninguém sabe o que fazer. Infelizmente, não há consenso. Então, a medicina ela é bela por isso, porque às vezes acontecem situações, não só na minha área, em qualquer área da medicina, com qualquer paciente, seja ele criança ou adulto, em que simplesmente a medicina não sabe o que fazer. Aí entra muitas vezes a intuição do médico, a experiência, né? A equipe que está com ele, que às vezes pode levar a um desfecho favorável e feliz, né? Então são coisas que acontecem também, né? Bacana. Fernando, ainda sobre arritmia cardíaca, tem alguma indicação clássica de operar intraútero? Na verdade, a arritmia cardíaca, o tratamento é com medicação, né? A gente não tem cirurgias intraútero para arritmia cardíaca. São medicações que são feitas, os antiarrítmicos, né? Os antiarrítmicos que a gente usa no dia a dia para pacientes adultos ou crianças, né? Só que são altas doses, né? São altas doses, por isso que nós precisamos muitas vezes internar a mãe, né, e monitorar também os níveis dessas medicações no sangue da mãe, o eletrocardiograma da mãe, porque elas podem interferir com o bem-estar da mãe. Então nós não podemos, a pretexto de salvar uma criança, prejudicar a mãe ou fazer mal à mãe, né? Nós precisamos equilibrar esse binômio mãe e feto, mãe e bebê, né? Então às vezes se torna mais desafiador por isso, né? Mas a grande maioria delas são revertidas, que a gente chama, né? A arritmia é revertida intraútero ainda. Então a gente tem, assim, a literatura médica mostra, né, que os resultados são muito bons, né? Nós conseguimos reverter a maioria delas, né? Isso que a gente não consegue reverter, geralmente as crianças nascem bem, que vão precisar da assistência, né? Mas a gente consegue ali ainda no período neonatal, naqueles 30 primeiros dias, que às vezes o bebê tem que ficar internado na UTI neo, né, ou no hospital, a gente consegue, na grande maioria das vezes, reverter também. Claro que existem algumas particularidades, às vezes existe uma arritmia cardíaca chamada bloqueio atrioventricular congênito, que às vezes esse bebê vai precisar, como tratamento definitivo, um marca-passo cardíaco, né? Imagina um marca-passo cardíaco num bebezinho de 3,5 kg. Hoje a gente tem essa tecnologia e essa disponibilidade, né? Então, mas é muito gratificante, porque há 20, 30 anos atrás não se tinha muito, aqui no Brasil pelo menos, não se tinha essa escolha. Hoje nós já temos, né? Então isso é muito gratificante. Certo. E só para fechar esse capítulo das arritmias, Fernando, é porque você comentou, 8 ou 80. A maioria das vezes, fazendo o nosso ecocardiograma, avaliando o feto lá, o bebezinho sai um pouquinho do ritmo. Isso. E aí? A gente chama isso de extrasístoles, né? É muito comum, tá? É muito comum.
isso, a maioria das vezes, né, é devido à imaturidade ainda do sistema elétrico de condução do coração do bebê. É simplesmente pela imaturidade. O bebê ainda é muito novinho, né, 20, 23 semanas. À medida que o bebê vai crescendo, né, a gente vê a resolução dessas extracístoles. São aqueles batimentos extras, né, aqueles batimentos fora do ritmo, que a gente chama, que são benignos. Eles não trazem nenhuma preocupação para o obstetra ou para o pediatra, porque eles são benignos, né? Inclusive, alguns bebês nascem com isso. Inclusive, as extracístoles, todos nós temos algum grau, né? Se a gente colocar um exame chamado Holter, ele vai, principalmente no período do sono, ele vai pegar algumas extracístoles, né? Então, isso é normal, tá? E no bebê, no feto, isso é mais devido à imaturidade. Claro, a gente faz todo o screening junto com a obstetra, né? Faz uma triagem com a mãe, se ela não tem nenhuma doença que possa estar desencadeando aquilo, né? As doenças principais da obstetrícia, né? Infecção, anemia, enfim. E descartado isso, a gente fica tranquilo, porque daí a gente sabe que é uma imaturidade mesmo. E é o que você vai ver, né? O que a gente vai ver às vezes a gente pede, mais por ansiedade da mãe, do pai ou do obstetra, a gente pede para repetir dali 4 semanas, chega lá, a própria gestante já chega e diz, doutor, o meu obstetra já viu e não tem mais nada. Fala, então tá, então vamos fazer aqui para ter certeza que não tem mais nada, né? Então elas já chegam nos contando que é aquilo que o senhor falou mesmo, não tem mais nada, mas eu vim aqui que é para falar para o senhor que resolveu, e vamos lá ver o bebê. Batimento cardiofetal é algo realmente mágico, né? E a gestante, ela tem para si que o coração do bebê dela está batendo a 140, ela está batendo 140, 150. Para ela tem isso, ela faz o exame, aí ela vai fazer outro exame, a frequência é essa. E o médico aqui do outro lado que faz o exame, a experiência dele é bem diferente, porque isso oscila. Tem uma margem que pode oscilar, às vezes ele vem bem para baixo, você está fazendo o exame, ele baixa. No mesmo exame você vê frequências diferentes, né? E a gente, às vezes, até o pai que está atento, ele fica, doutor, isso aí. A gente fala, você viu que foi quando ele mexeu, ou foi quando, né, a mãe deu uma respirada diferente aqui, ela virou de ladinho e mudou, então é porque o bebê está reagindo. É que nem você, quando leva um susto, se o susto for grande, a tua frequência cardíaca vai lá para cima, né? Ou se você se machuca, está com dor, ou se está ansioso, a frequência cardíaca aumenta. É a mesma coisa do bebezinho, né? Se ele levar um susto ali, se ele levar, né? Antigamente os obstetras faziam, alguns ainda fazem, né? Um teste que é aquele teste da buzina, né? Para ver a variabilidade da frequência cardíaca. Então, estava lá o bebezinho a 140, de repente ele botava uma buzina mesmo, caso de caminhão, do lado do bebê assim, aquela frequência ia para 180, né? Aquilo lá é um teste que a gente faz para ver a variabilidade da frequência cardíaca. Hoje não é mais usado, né? Porque hoje tem o cardiotocograma, isso. Hoje não precisa mais dessas coisas, né? Mas é a mesma coisa. Mas fica em paz, mas é normal, oscila a frequência cardíaca, às vezes fica bem devagar, de repente fica rápido, está tudo dentro do normal. Uma coisa que acontece muito com as gestantes que os obstetras sempre explicam, né? Mas vale a pena a gente lembrar, é que às vezes a posição do decúbito dorsal, né? A mamãe está deitada de barriga para cima. O que acontece? Às vezes, por ela estar naquela posição, o útero dela comprime, pressiona a veia cava inferior dela e diminui o retorno de sangue para ela. Isso diminui o retorno de sangue para o bebê também. Então, eles fazem bradicardia. Mas, geralmente, o que acontece? O bebê, para você ver como a natureza é incrível, né? O bebê começa a chutar, começa a mexer, e ela se sente incomodada e ela vira. É um reflexo, é muito, muito interessante. Elas nem percebem, às vezes, elas nem percebem que acontece isso. Então, numa situação dessa, é só virar de lado, para o lado esquerdo, né? Algumas até passam mal, sentem falta de ar, sentem tontura, né? É só virar, mas é por causa da posição, é uma coisa só postural, não é nenhum problema, tá? Na sua gravidez, é só uma coisa postural, é só virar de lado para o seu lado esquerdo, que isso melhora imediatamente, é incrível. 10 segundos já não tem mais nada, já não sente mais nada. Volta tudo ao normal. Fernando, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E como na avaliação de um coração fetal, que nós estamos falando de um órgãozinho do tamanho de uma noz, mexendo, batendo a 140 vezes por minuto lá dentro, como que avalia isso? Como que uma máquina
o leigo mesmo, para o leigo tentar entender como que uma máquina aqui fora consegue avaliar, ou como que diferentes máquinas, uma máquina com melhor recurso, consegue te dar tanta informação de um órgão tão minúsculo e mexendo sem parar, com o feto mexendo lá dentro, o coração batendo. Como é que é isso? Você vê, né, Adriel, a ultrassonografia é um exame muito subestimado no mundo inteiro. Talvez aqui no Brasil seja o exame mais praticado e mais bem avaliado no mundo. Talvez o brasileiro seja o ultrassonografista melhor no mundo, porque a gente utiliza muito o ultrassom. A gente explora muitos recursos do ultrassom, né? E a cada ano que passa, a gente tem tido melhores softwares, melhores aparelhos que nos dão esses detalhes de riqueza da anatomia cardíaca, da fisiologia do coração, desde o feto até o jovem, o idoso, né? Para você ver, o ultrassom surgiu na década de 80 do século passado, como um exame de rotina mesmo, né? Claro, era um pouquinho antes, mas na década de 80 do século passado. E você vê de lá para cá o quanto hoje nós temos ultrassonografia 3D e 4D, temos outras imagens, né, de ultrassom, temos ultrassom intracardíaco, né? Então hoje a tecnologia nos permite estudar a anatomia do feto, do coração fetal, do coração da criança, do adulto, nos seus mínimos detalhes. Né? É claro que isso exige preparo, isso existe uma formação bem sólida, com um tempo razoável, né? Então, e uma experiência para você poder tirar o máximo daquele exame, né? Eu sempre aprendi com os meus mestres, né, que no momento que você vai dar um laudo, você precisa mostrar para o médico, que não é especialista da área, que ele entendeu o que você quis dizer, o que você viu e o que tem ali. Né? Então, por isso que acho que aí já é uma característica do pediatra, o pediatra é muito detalhista, né? A gente tenta detalhar o máximo possível para que a gente possa trazer o máximo de informação para o colega, né? Poder estar tranquilo na hora de tomar uma decisão terapêutica, na hora de tomar uma decisão junto com a família sobre aquele bebê, né? Então, é impressionante como a tecnologia tem nos ajudado muito, né? E nesse ponto, Fernando, fica aqui um elogio que eu observo nos seus laudos. Quando você encontra alteração, você vai, além com essa riqueza de detalhes, confeccionar o seu laudo. Eu observo que você, à parte, ainda faz uma cartinha para o especialista. Isso, a gente costuma, né, dar orientação, né, a mesma orientação, e você vê que a gente procuro pelo menos fazer a mesma orientação que eu dou para os pais, mesmo que eu vou falar para o obstetra, inclusive aviso os pais, né, olha, estou fazendo um relatório a mais para o seu médico, a gente fornece o telefone da clínica, o nosso telefone pessoal, no caso de um diagnóstico mais complicado, que exige mais atenção, porque eles sempre estão em contato com a gente, né? Porque o nosso intuito é fazer com que o obstetra ou o pediatra, né, ele receba aquele laudo e se sinta seguro, né, com aquilo que ele está recebendo em mãos, que ele saiba que no momento que ele lê aquele laudo, ele saiba o que fazer e o que falar para os pais, que basicamente está escrito ali. Né? E claro, a gente sempre deixa o contato, né, a maioria dos pediatras e obstetras conhece a gente, né, então a gente tem esse feedback e eu sempre falo para os pais, na dúvida, né, entre em contato com a gente está aqui à disposição. Mas é muito difícil, sabe? Muito difícil acontecer porque a gente consegue detalhar, né, dar esse detalhe a mais, né, no laudo, no exame, essa conversa a mais com a família, né, para deixá-los sempre tranquilos, né? Isso é diferencial, de fato é diferencial. Agora, então, falando sobre ecocardiofetal em específico. Para a mãe que está, né, fazendo todo o acompanhamento do pré-natal, qual que é o momento ideal? E após receber esse laudo, no caso, né, o obstetra, e teve uma alteração, existe todo um planejamento que você tinha já comentado anteriormente. Como que funciona? Como que seria? Então, assim, a gente costuma, né, eu aprendi com os meus mestres que a principal indicação de você fazer o ecocardiograma fetal, mãezinha, é gravidez. A segunda indicação, gravidez. A terceira indicação do ecocardiograma fetal é gravidez. Então, você está grávida,
O ecocardiograma fetal hoje já é um exame de rotina do pré-natal. Ele é complementar ao morfológico, né? Então a mãezinha vai fazer o morfológico do segundo trimestre, onde o obstetra geralmente, ou um morfologista, ultrassonografista, vai ver todo o corpinho do bebê, né? Vai mapear todo o corpinho do bebê para ver se existe alguma deficiência, algum defeito no corpinho dele. Como o coração é um órgão mais específico, que exige um pouco mais de habilidade, de conhecimento, para você ter uma ideia, existem 44 malformações no coração catalogadas já hoje. Tá? 44 malformações. Então imagina um morfologista, ultrassonografista, obstetra que faz o morfológico, ele tem que dar conta do cérebro, do rim, né, do intestino, do estômago, dos membros, do rostinho do bebê, e mais 40, ele tem que ter na cabeça mais 44 alterações que podem acontecer no coração. Ele vê o coração com muita propriedade, ele tem condições de ver se existe alguma coisa errada ou não no coração do bebê. Né? É que na grande maioria das vezes o que acontece? Ele consegue ver o que é normal, mas o que está diferente, muitas vezes ele não tem ainda a formação, não é a capacidade, não tem a formação, porque não é a área dele, né? Ele não tem a formação para dizer, tranquilizar a mãe se aquele defeito é importante ou não. Porque existem muitos defeitos cardíacos que são simples, tá? Que às vezes pode até passar despercebido por nós mesmos, mas são simples que a gente sabe que não vai interferir na evolução daquela gravidez ou no nascimento do bebê ou mesmo na primeira infância. Mas existem malformações graves que a gente precisa diagnosticar no período neonatal. E o período ideal, André, respondendo a tua pergunta objetivamente, é ali entre 18 e 28 semanas. A gente gosta de uma janela entre 20 e 26, porque 18 o bebê ainda não é tão pequeno e 28 ainda tem, 26 ainda tem bastante espaço para o bebê se mexer, né? Abaixo de 18 ele é muito pequeno, então às vezes você pode passar despercebido alguma cardiopatia mais simples. E acima de 28 semanas começa a diminuir o líquido amniótico, o bebê começa a ficar com um espaço mais reduzido dentro do útero, ele pode adotar algumas posições, né? Por exemplo, colocar os membros na frente, ou fletir a cabeça, e aí isso atrapalha, né? A localização e a identificação do coração. Então isso daí é uma coisa técnica, não é uma coisa da doença em si ou da gravidez, não, é uma coisa técnica. Então por isso que a gente, né, sempre faz a solicitação que o exame seja feito ali entre 20 e 26 semanas, seria a janela ideal, né? Mas existem algumas dificuldades mesmo na execução do exame. Às vezes o bebezinho está de costas para a gente, né? E como ele está de costas, o ultrassom bate na coluna, faz sombra e atrapalha o coração. E daí muitas vezes, né, o Adriel já viu fazendo, às vezes a gente faz algumas manobras, né, para tentar reposicionar o bebê ali para a gente ter a facilidade de identificar o coração, né? Então isso às vezes são algumas manobras que a gente aprende, que a gente aprendeu na especialização, que a gente consegue facilitar daí nesses casos onde o bebezinho não gosta muito de tirar foto, né? Eu até brinco com as mães, ó, esse bebê não é muito de tirar foto não, mãe, tá de costas. E às vezes fala, é mesmo, doutor, semana passada eu queria ver o rostinho dele, ele botou as mãos na frente, não queria nem saber de tirar foto. Mas aí são coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem. Fernando, você falou aí muito bem das 44 patologias catalogadas. E, obviamente, que dentro desse leque de patologias existem as muito simples, que não vão gerar repercussão nenhuma, Isso. bem como as graves, potencialmente letais. Isso. Né? Assim, no dia a dia, eu queria que você contasse para nós o que é mais comum, o que é comum de ver, qual que é a mais grave que existe, o que mais passa. Quando o médico não viu e passou uma cardiopatia, em geral, o que mais passa, que você vê os colegas deixando passar? Isso. Existem alguns calos, né, que a gente chama na especialidade, que às vezes acontecem sim, mas pela própria cardiopatia, né? Mas assim, falando de uma maneira simples, o que é mais comum nós vermos são as cardiopatias simples, né, como a comunicação interventricular, né, o defeito do septo atrioventricular total, alguma estenose de válvula, né, estreitamento de válvula pulmonar, de válvula aórtica,
né? Essas são cardiopatias simples que, dependendo, né, do grau, elas não vão trazer assim nenhuma intercorrência na gestação, as crianças vão nascer bem, vão precisar, claro, do acompanhamento do cardiopediatra no pós-natal, do pediatra, eventualmente uma cirurgia ou até um cateterismo cardíaco, né? Então as mais comuns são essas, né? A CIV é a mais simples de todas, é a mais comum e, por incrível que pareça, às vezes, se você não ficar atento, você deixa passar, porque às vezes ela é tão pequena, é tão insignificante que só se você tiver muito assim, pegar na hora ali do, como se diz, né? Posição exata. Posição exata, porque às vezes ela passa despercebida, mas como eu falei, não é uma cardiopatia que vai trazer nenhum, muitas vezes ela, até a gente vê ela fechar ou ela se resolve ainda dentro da gestação, né? Às vezes a gente faz muito diagnóstico CIV intraútero, quando vai, mamãe, depois que nascer, vamos repetir o exame no bebê para ver se ainda está lá. E é muito comum a gente ver, olha, não tem mais, fechou ainda intraútero, né? Porque se ela não fecha, dependendo do tamanho, precisa de correção cirúrgica. Não uma correção cirúrgica de imediata, de urgência, mas geralmente por volta ali dos 3, 4 anos de idade, a gente indica a cirurgia quando ela é um defeito maior. Mas quando ela é pequena, tem muitos adultos que têm CIV e estão andando por aí e nem sabem que tem. Por quê? Porque é tão insignificante que não faz diferença, né? Mas as grandes, essas vão ter repercussão, essas a gente acompanha, essas a gente indica cirurgia, né? Isso tudo a gente consegue definir ali no ecocardiograma fetal. A gente já consegue, né, mostrar para a família, programar, né, o acompanhamento dessa criança lá na frente, né, já com todas aquilo que a gente precisa fazer para a gente tratar esse bebê e resolver o problema, né? E existem cardiopatias que são graves, né, que nós não podemos deixar de diagnosticar no período neonatal, que são as cardiopatias que a gente chama de cardiopatias canal dependentes, né? O canal arterial é um vasozinho que fica fora do coração, ligando as duas grandes artérias, a artéria aórtica e a artéria pulmonar. Esse canal ele fica aberto enquanto o bebê está dentro do útero da mamãe. E depois que o bebê nasce, esse canalzinho ele vai se fechando. Geralmente com 12 horas de vida ele já fecha. Alguns demoram um pouco mais, 24, 48 horas. Tá? Então, se você está diante de uma cardiopatia canal dependente, por exemplo, transposição de grandes artérias, que é a mais grave, uma das mais graves de todas, ou uma síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, onde o bebezinho nasce com todo o lado esquerdo do coração atrofiado, não existe basicamente lado esquerdo, você vê, ele sobrevive só com um lado do coração, né? As outras cardiopatias mais graves, atresia tricúspide, atresia pulmonar grave, então, são cardiopatias canais dependentes. Quando esse canal aberto que mantém a circulação do feto dentro do útero da mãe e o feto no seu bem-estar. Para ele é como se não estivesse acontecendo absolutamente nada. Por quê? Porque ele já está adaptado. Ele está bem adaptado, tanto que a gente brinca, o melhor UTI para o bebê é o seu útero, não vamos tirar esse bebê antes do tempo. É muito comum, às vezes, os colegas obstetras ligarem, mas e aí, eu tenho que tirar esse bebê? Não. Se o bebê está com a vitalidade dele perfeita, se ele não tem nenhuma indicação obstétrica de retirar, não é pela cardiopatia congênita. O bebê está totalmente adaptado aí dentro do útero. O melhor lugar para ele estar é aí. Deixa esse bebê crescer, desenvolver, chegar ao termo, né, às suas 38, 39 semanas, aí a gente passa para o acolhimento desse bebê depois que ele nascer. E daí sim, aí vai exigir uma equipe, vai exigir todo, né, um atendimento mais especializado. Mas enquanto ele estiver bem aí, deixa ele aí. Então, quando esse bebê nasce, esse canalzinho vai se fechar. E como eu te falei, às vezes o canalzinho fecha com 48, 72 horas de vida, e aqui no Brasil a gente dá alta com 48 horas de vida, né? Então esse bebê, enquanto esse canal estiver aberto, esse bebê vai estar bem. Ele vai nascer bem, coradinho, respirando bem, mamando bem, fazendo xixizinho na sua fralda. Mas se esse canal demorar 48, 72 horas para fechar, fecha em casa, ele faz um choque cardiogênico em casa. Então, às vezes, dá tempo, né? A mamãe
observa que o bebê está mal, corre para o hospital, a gente consegue fazer o diagnóstico no hospital e salvar o bebê. Mas muitas vezes o bebê morre em casa. Então a gente escuta aquelas histórias, né, de morte súbita do lactente, né? Ele morreu porque dormiu de bruço, morreu porque engasgou com leite. Às vezes não. Às vezes ele morreu porque ele tinha uma cardiopatia congênita não diagnosticada no período, né, pré-natal, ou mesmo no período neonatal imediato, que a gente pode conversar depois. Existe um teste chamado teste do coraçãozinho que a gente faz com 24 horas de vida no bebê, né? Enfim, então essas são as cardiopatias que a gente não pode deixar passar, né? Transposição de grandes artérias, hipoplasia do ventrículo esquerdo. Eu acho que a mais difícil de diagnosticar é a transposição, porque a hipoplasia do ventrículo esquerdo é relativamente fácil. Você olha o corte de 4 câmeras, você não vê o lado esquerdo do coração, né? Ou você não vê um dos lados, você nem precisa saber qual que é o lado esquerdo e qual que é o direito. Você vê que um dos lados do coração está faltando um lado. Então ali é impossível você deixar passar essa, mas a transposição às vezes é difícil, de você ter certeza que é uma transposição, e você precisa dessa certeza, né? Então, quanto mais experiente ou mais especializado você for, maior a chance de você ter um diagnóstico correto, né? Talvez sejam essas as cardiopatias, mas graças a Deus a gente tem visto as cardiopatias e tem conseguido, né, dar o atendimento para esse bebê no período certo, porque isso vai fazer toda a diferença, né? Então, quando você programa, você me perguntou, né, sobre como é que é essa programação, né? Então, se a gente faz um diagnóstico intraútero, né, então a gente acolhe a família, a gente explica todas as dúvidas para o pai, para a mãe, para a avó, para os interessados, né, que esse bebê está bem aqui no útero, que ele precisa continuar aqui até o seu termo, e que quando estiver próximo do termo, nós vamos programar o nascimento desse bebê num hospital terciário, de preferência, né, onde tenha uma equipe de UTI neonatal, uma equipe de cardiologia pediátrica, de ecocardiografista pediátrico, e muitas vezes exige até já a equipe de cirurgia cardíaca ou de cateterismo cardíaco pediátrico. Existem algumas situações que a gente vai precisar, às vezes, de um atendimento ainda mais especializado. E tudo isso a gente consegue definir no ultrassom, né? No ecocardiograma fetal e no ecocardiograma pós-natal imediato, na sala de parto, né? Ou na UTI neo. Por isso que é importante o cardiologista pediátrico fazer parte, né, da equipe de um hospital. Com certeza. Ô Fernando, ainda aproveitando sobre essas cardiopatias mais graves que você está falando, o diagnóstico da coarctação da aorta é traiçoeiro também, não é? É isso que eu ia comentar. É um dos calos, né, da cardiologia pediátrica, é a coarctação de aorta. Por quê? Porque a coarctação de aorta, ela pode aparecer, Adriel, depois do fechamento do canal arterial. Então você está vendo todo o arco aórtico ali bonitinho, a emergência da artéria subclave esquerda, o istmo aórtico perfeitinho, tá? Mas o canal arterial, ele é meio traiçoeiro. Dependendo da posição que ele está, após o fechamento, como eu te falei, às vezes ele fecha com 72 horas, né, 48 horas, quer dizer, a criança já nasceu. Quando ele fecha, ele pode puxar o arco aórtico e causar uma coarctação, que é um estreitamento, né, um estreitamento da aorta. E ali começa a diminuir o fluxo, né, a partir daquela posição para o resto do corpinho, né? Então, geralmente, você começa a ter malperfusão, né, do pescoço para baixo. Então, vai sofrer ali principalmente rim, né, intestinos, né? Mas a coarctação de aorta, além dela, ela também é meio 880. Ou ela é muito crítica, e geralmente quando ela é crítica, ela vai dar sintomas das primeiras 48 horas de vida, ou não. Ou ela é uma cardiopatia, e não é muito raro a gente fazer diagnóstico na criança maior. Na verdade, quem faz esse diagnóstico, né, como eu sou professor da pediatria, eu cobro deles. Quem tem que fazer diagnóstico de coarctação de aorta não é o ultrassonografista, é o pediatra. Porque a coarctação de aorta na primeira infância, ali por volta dos 4 anos, ela vai se manifestar. A criança começa, geralmente, ela está lá correndo, andando, brincando, ela começa a sentir dor nas pernas, ou começa a ficar cansada, né? Porque a coarctação de aorta faz um aumento da pressão arterial. Então, é uma das principais causas de pressão alta em criança. Então, vamos lá, criança também tem pressão alta, tá?
Tanto que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a aferição de rotina da pressão arterial das crianças a partir dos 3 anos de idade, das crianças que não têm fatores de risco. Então, o pediatra no consultório, a partir dos 3 anos, ele tem que se habituar a toda a consulta de rotina, aferir a pressão arterial da criança, porque ele pode diagnosticar uma coarctação de aorta nessa consulta. E se ele não diagnosticar, o que acontece? O coração, trabalhando sobre um regime de pressão alta, ele começa a ficar sobrecarregado. Então o coração da criança começa a inchar, aumentar de tamanho e começa a ficar fraco. Aí vem os sintomas de cansaço para brincar, falta de ar, dor nas pernas, porque ele não tem a circulação adequada. A bomba cardíaca não está bombeando o sangue adequadamente. Então o pediatra é fundamental nessa patologia, porque, como eu falei, ela pode passar despercebida por nós na ultrassonografia fetal, na ecocardiografia fetal, porque ela pode aparecer depois. Então não tem como você diagnosticar uma coisa que ainda não apareceu, certo? Então ela pode aparecer no período neonatal, após o fechamento do canal arterial. E outra cardiopatia que também a gente precisa lembrar é a comunicação interatrial. Vamos lá, a comunicação interatrial ela é um buraquinho que existe no septo interatrial, que é a membrana que separa o átrio direito do átrio esquerdo. Mas todos nós sabemos que todos nós temos esse buraquinho, que é o forame oval. Só que no ecocardiograma fetal, ainda você não dispõe de uma tecnologia de você conseguir diferenciar um forame oval, que é uma coisa simples, normal, que precisa existir, de uma comunicação interatrial, que é um defeito maior, que não vai trazer nenhum perigo de morte para o bebê depois que ele nasce, não vai trazer nenhum risco, né, durante a gravidez ou no nascimento imediato, mas é uma cardiopatia congênita que, quando é diagnosticada também por volta dos 4 anos de idade, né, pelo cardiologista pediátrico, vai precisar muitas vezes de acompanhamento e correção cirúrgica. Mas ela é difícil de diagnosticar no período neonatal, no período fetal, no pré-natal, porque o buraquinho todos nós temos. Todos nós nascemos com esse buraquinho aberto, que é o forame oval. Então, até 20% das pessoas continuam com o forame oval aberto. Tem gente que tem e nem sabe que tem, porque o forame oval ele não traz nenhum sintoma, ele não traz nenhum problema para o indivíduo, né? Seja na infância ou na vida adulta, na velhice. Ele é uma variação anatômica. Todos nós nascemos com ele aberto, mas ele não vai trazer nenhum prejuízo para ninguém, tá? Mas a comunicação interatrial, que geralmente é maior e está naquela posição, ela sim, se ao longo do tempo ela não for corrigida, ela vai trazer sintomas de insuficiência cardíaca ou para a criança ou para o adulto, né? Eu já fiz diagnóstico de comunicação interatrial em adultos, né? Que eventualmente eu faço, né? Ecocardiograma em adulto, então às vezes a gente faz mais aquelas que têm cardiopatia congênita. Hoje existe um capítulo à parte da cardiopatia congênita que é a cardiopatia congênita em adultos, né? Então a gente também se interessa, porque a gente estuda muito, né? A gente gosta de se aprofundar um pouco e ir um pouco além, né? Para poder estar sempre atualizado. Então a gente sabe que nos adultos às vezes aparecem essas cardiopatias e a gente acaba sendo chamado também para ajudar a diagnosticar ou a traçar um plano, né, de tratamento para esses pacientes. Mas é muito interessante. Então são esses os calos: a CIA, a coarctação, né? E o canal arterial, que pode ficar aberto também. Então, o canal arterial que vai fechar, às vezes o que acontece? Ele fica aberto, ele não fecha. E daí, às vezes é muito comum o pediatra, principalmente na sala de parto, que vai começar a acompanhar o bebê também, ele não escuta nada, ali com 1 mês, 2 meses de vida, ele começa a ouvir um sopro cardíaco. E daí ele se espanta, ele fala, mas esse bebê eu acompanho desde o dia do nascimento até agora, eu nunca ouvi um sopro, e agora eu estou ouvindo um sopro, o que aconteceu? O que aconteceu é que o canal arterial se manifestou, ele ficou aberto e por questões de diferença de pressão entre a artéria pulmonar e a aorta, né, ele começa a se manifestar como um sopro. Daí o pediatra pede o exame para a gente fazer, a gente fala, olha, o canalzinho que não fechou, está aberto. Mas daí às vezes, mas o doutor não diagnosticou antes de nascer? Eu falei, não diagnostiquei porque não tem como, ele está aberto lá dentro do útero, ele tem que ficar aberto, é isso que mantém o bebê vivo dentro do útero, né? Depois que o bebê nasce, ele vai se fechando, mas nesse caso,
ele não fechou. É mais comum em bebê prematuro, sabe, André? A gente não vê muito em bebê a termo, mas tem. Pode acontecer, né? E aí no bebê prematuro é um capítulo à parte, né? Porque é dentro da UTI neonatal, geralmente a gente está interagindo com o neonatologista, a gente precisa muitas vezes intervir ali na UTI, né? Mas no bebê a termo é mais raro e às vezes acontece, na maioria das vezes a gente acompanha só, e hoje tem tratamentos mais específicos, né, como cateterismo cardíaco. Você consegue, antigamente a gente fechava por cirurgia esse canal, né? Hoje o cateterismo cardíaco está tão avançado que você consegue fechar esse canalzinho por cateterismo cardíaco, né? Que é um exame menos invasivo, menos grave, vamos dizer assim, com menor risco, né, pro bebê. Você faz num dia e no outro dia está de alta. Então é uma coisa maravilhosa. Fernando, brilhante, uma aula. Como sempre, uma aula de cardiologia fetal e pediátrica. E nós temos o privilégio de ter você aqui. E você foi nosso professor, ensinou toda a equipe aqui essa questão da ecocardiografia. Com muito prazer. Fetal. Você foi o nosso professor aqui dentro e nós esperamos não estar lhe frustrando com os nossos relatórios médicos. Não. Agora eu tenho uma pergunta para você. O que frustra um pediatra? O pediatra está lá, o que frustra ele ao receber um relatório de ecocardiografia fetal, feito, de repente, de uma forma menos cuidadosa? O que mais frustra? Olhar e não ver o quê, ou ver o quê? O que frustra? Eu acho que a maior frustração do pediatra é aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né? Ele recebeu um laudo de exame e não saber o que fazer com aquilo. Eu acho que o papel do ultrassonografista, do radiologista, ou do profissional que está ali dando um diagnóstico, seja por imagem, enfim, ele precisa esclarecer um pouco mais, né, o colega que está recebendo aquele laudo, né? Porque muitas vezes ele vai precisar dessa âncora, desse apoio, porque ele não é também obrigado a conhecer tudo, né? Por isso que existem especialidades, né? Cada um na sua especialidade. Mas eu, como médico, como colega, eu acho até de forma ética, eu preciso passar para você confiança e te mostrar. Olha, isso é assim, nós vamos conduzir a partir daqui desse jeito. Estamos juntos, né? Eu, o pediatra, a família, o radiologista, enfim, é isso que nós precisamos fazer, né? Porque assim a gente tem mais condições, primeiro, de passar confiança, né, para o paciente, para os pais, para a família, e a gente tem também condições de acertar mais, né? Porque nem tudo a gente vai conseguir resolver, mas a gente consegue melhorar aquilo que a gente, né, eu costumo dizer que aquilo que a gente não consegue curar, a gente deve melhorar, né? A gente deve melhorar para que a gente, nem o caso que eu citei do bebezinho, né, que faleceu, meu primeiro caso aqui, quer dizer, a gente sabia que era um caso difícil, mas a gente fez o possível melhor para aquela família, para aquele bebê. Então isso que a gente espera, né? Ter um apoio naquele exame, naquele laudo e me dar o norte. A partir daqui, nós vamos seguir assim. Não esconder a informação. Aprofundar e sempre estar, né? E sempre estar à disposição, né? Acho que a nossa clínica, o nosso serviço, né? Nós sempre temos que ser solidários com os colegas, né? Mostrar para eles que estamos juntos, né? Muitas vezes a família confia mais no pediatra, né? Porque a família não conhece a gente, né? A família conhece mais o pediatra, então ela vai acreditar aquilo que o pediatra vai dizer para ela, né? Então, se o pediatra não tiver aquela confiança, aquela certeza do seu laudo, ele vai questionar ou ele vai pôr em dúvida, né? Então, a melhor maneira de a gente construir, né, que isso é uma construção, né? Construir essa confiança e esse trabalho em equipe é sempre estando à disposição, sempre estando conversando, dialogando, aprendendo, ensinando. Por isso que eu me propus a ser professor, né, da medicina, que eu acho que é a melhor maneira que eu tenho para aprender e ensinar, né? A gente ensinando, a gente aprende. Então, é uma batalha no dia a dia, né? Mas vale a pena. Vale a pena quando a gente vê, né, os resultados bons, as crianças felizes, os pais agradecidos, né? Não tem nada melhor que o agradecimento de um pai, de uma mãe, né? A gente ter
intervido no momento certo, no tempo certo, para o filho, né, que estava ali precisando. Né? Com certeza. Fernando, caminhando já para o nosso encerramento aqui, a gente percebe que é um exame, ao mesmo tempo é simples, mas gera muita atenção na mãe. Ela fala, hoje eu tenho um ecocardio fetal. Então já é um exame desenhado e já é colocado na cabeça dela que o coração é o órgão mais complexo, o órgão que mais está envolvido em patologias. E a gente percebe as mãezinhas muito tensas. Então, caminhando para o nosso encerramento, eu queria que você deixasse alguma mensagem, alguma palavra para elas em relação a esse exame de rotina realizado na gestação. Então, como eu falei, Adriel, geralmente esse exame é feito logo em seguida ao morfológico, né? O morfológico do obstetra também vê o coraçãozinho, né? Então, eu sempre pergunto, questiono, mamãe, fez o morfológico do primeiro, do segundo trimestre? Ah, fiz, doutor. Né? E estava tudo bem? O que o teu médico falou? Não, o doutor falou que estava tudo bem. Então, assim, quando a gente está diante de um exame normal, um morfológico normal, né? Eu sempre procuro falar para a mãe assim, olha, esse exame é para complementar aquilo que já está bem. Então, nós só vamos nos certificar, né, de que o coração do seu bebê está indo bem. Então, esse é o exame complementar, que nós vamos ver o coração com detalhes. Eu sempre explico, né, de uma maneira simples para a mãe como é que funciona o coração. E durante o exame você vai fazendo isso e vai explicando, e vai mostrando, olha. E eles ficam até impressionados, né? Nossa, eu não sabia que funcionava assim, né? E cada um tem uma ideia, né? Então, assim, então durante o exame é um exame muito que eu procuro deixar as mães mais descontraídas, mais relaxadas, né? Às vezes eu pergunto, já sabe o sexo do bebê? Às vezes elas não sabem o sexo do bebê, eu falo, olha, eu sou cardiologista, mas vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então, às vezes fica bem fácil. Tive que aprender a ver sexo. Tive que aprender a ver sexo do bebê, né? Ainda não estou medindo e pesando os bebês, né? Porque às vezes elas querem saber mais. Você tira o nosso trabalho daí. Daí eu vou concorrer com vocês, acho que não é legal, né? Acho que é antiético da minha parte querer fazer isso, né? Então eu explico para elas, né? Olha, essa parte de medir o bebê, o peso, o tamanho do bebê, é lá com o doutor Adriel, é lá com o doutor, né, com o seu obstetra, eu não posso fazer isso, né, é antiético. Então aqui a gente vai ver o coraçãozinho. Então eu explico de uma maneira tranquila e elas ficam bem relaxadas na hora, né. Porque a ansiedade é normal, né, Adriel? Você, hoje com a informação tão difusa, né, você vê, elas dão um Google lá sobre cardiopatias congênitas, a malformação mais comum de todas. Então, por que o médico pediu esse exame para mim, né? Será que ele viu alguma coisa e não quis me dizer? Às vezes elas perguntam para isso para mim, mas por que, doutor? Será que ele viu alguma coisa e não disse nada? Eu falei, olha, mãe, acho que não, né? É um complemento, né? Porque hoje eu não imagino, né? Um médico, o seu médico, né? Esconder alguma coisa de você, né? Eu acho que hoje a gente tem como conversar, como explicar, e aquilo que eu te falei, a gente tem que ser honesto, falar com o paciente aquilo que está acontecendo. E ser muitas vezes humilde e falar, olha, eu não sei o que tem aqui, mas não está normal, né? Eu acho que não está normal. Então vamos para o especialista, vamos ver. Porque daí, né, você cria aquele vínculo de confiança, né? Não, eu confiei, meu obstetra viu que tinha alguma coisa errada e mandou eu para o especialista. Então o especialista viu, disse que não era nada, ou que era, e a gente vai continuar o acolhimento, o tratamento. Então, assim, é honestidade, né? Se você for honesto, desde o primeiro dia da consulta até o último dia, a família vai estar, por mais que às vezes você tenha o inesperado, né? E ninguém espera, né, nascer com um filho com alguma alteração, seja ela no coração, síndrome, mas são os filhos que Deus nos confiou, né? E a gente precisa honrá-los, né? Também. Então, é isso, Adriel. Elas ficam geralmente bem mais tranquilas durante o exame, né? Uma acalmada. Não, elas acalmam, porque eu explico, né, direitinho, e elas ficam bem tranquilas, né? E mesmo diante dos diagnósticos, né, mais difíceis, eu sinto que elas estão confiantes, que elas estão esperançosas, que elas... a gente fala para elas, olha, essa é uma luta que a gente está junto, vamos seguir até onde Deus permitir, né? Mas a mensagem é, fiquem tranquilos, né? Confiem em Deus e que a gente vai sempre procurar fazer o melhor para vocês de uma maneira acadêmica, né? Sem ficar inventando coisas que hoje infelizmente na medicina existe, né? Mas de uma maneira honesta, acadêmica, científica e sempre indicando os melhores colegas, né?
em questões de cirurgia futuras, ou enfim, né, sempre terá esse acompanhamento e esse acolhimento. Que bacana. Maravilha. Então agora a gente já está se encaminhando para o final. A gente vai para o momento do bate-pronto. Eu vou falar uma palavra e você pode definir uma palavra ou uma frase, algo que te impacta. Ok. Medicina. Inesperada. Inesperada. Pediatria. Pediatria, eu acho que é um dom de cuidar. Pediatria é fundamental para a sociedade. Tá? É fundamental. Vou repetir. Criança que é bem cuidada e bem orientada, você vai ter uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais solidária, né? Então, vamos cuidar das nossas crianças, né? Seja como pai, como médico, como professor, até como leigo. Você vê uma criança, é tua responsabilidade. Você é adulto, né? É tua responsabilidade orientar e cuidar de uma criança. Verdade. Coração. Coração é um órgão maravilhoso que move, né, a nossa vida. E é espetacular você estudar o coração e conhecê-lo profundamente. Ultrassom. Ultrassom, como eu falei, é uma ferramenta, é a nossa terceira mão, o nosso terceiro olho, né, Adriano? É uma ferramenta indispensável. Clínica de Ultrassonografia Toledo. A Clínica de Ultrassonografia Toledo é a minha casa. É a minha casa. Eu estou muito grato por ter conhecido vocês, por ter sido convidado a fazer parte dessa equipe. Eu me sinto em casa. Eu me sinto, assim, muito, muito agradecido e muito honrado por fazer parte dessa equipe. Espero que nós tenhamos vida longa. Amém. Com certeza, amém. Que assim seja. Fernando, mais uma vez te agradeço de coração. Obrigado por dispor do seu tempo. Obrigado pela Andréia. E obrigado por vocês que nos acompanharam. Está apresentado o Dr. Fernando, o qual nós temos uma honra enorme de tê-lo na nossa equipe. Ele é sócio proprietário também da clínica. Ele faz parte da construção de todo esse projeto que visa atender essas crianças de forma diferenciada. Também essas gestantes de forma diferenciada com o exame da ecocardiografia fetal. O Fernando está atendendo nas duas unidades, na unidade de Cascavel e também na unidade de Toledo. E é nosso mestre aqui nessa área, apesar de ter outros profissionais que também executam o mesmo exame, estão todos sob a liderança dele, exímio profissional de extrema qualidade, trabalhando dentro de UTIs de grandes hospitais, e há muito tempo, com um número de exames de ecocardio fetal muito grande realizados, ou seja, com uma vasta experiência, transita muito bem entre os profissionais dessa área, porque quando a criança tem problema, ele vai encaminhar para quem? Então, o Dr. Fernando Caritas transita muito bem. E olha, Fernando, eu estou para te dizer, sem dúvida nenhuma, que hoje você é um dos mais renomados e reconhecidos médicos dessa área no nosso Paraná. E a gente tem um prazer muito grande de ter você na nossa equipe. Obrigado por lá atrás ter aceitado fazer parte disso e abrilhantado o nosso corpo clínico. Obrigado, Fernando. Fique em paz. E assim terminamos o nosso terceiro episódio. Até mais, gente.